Estimados colegas, alunos do curso Mais Saúde com a gente, mais um vídeo aqui no canal. Vou apresentar aqui para vocês o e-book Ética Profissional e Relações Interpessoais. Lembrando que o e-book está aí disponível, né, detalhando mais sobre a disciplina e tem também o material complementar. O material complementar é algo a mais, é algo que às vezes perpassa a própria disciplina, é um tema a mais que é dado para estudar. O e-book é um conteúdo direto sobre o tema da disciplina, portanto, é fundamental você fazer a leitura dele. E para facilitar o seu trabalho, eu estarei aqui também fazendo leituras em vídeo. Então, vou ser muito objetivo aqui na leitura, mas onde precisar explicar também uma palavra, né, um determinado tema ali diferente, eu vou também fazer. O que importa aqui é a compreensão e é fundamental você obter esse conhecimento sobre ética profissional que envolve diretamente o nosso trabalho. Portanto, fica comigo até o final desse vídeo e veja outros vídeos também semelhantes a esse no canal. Então, nós vamos fazer aqui vídeos diferentes, né? Nesse próprio e-book, mais de um vídeo, porque são 68 páginas. Então, eu vou facilitar aqui para você. Eu sei que vai ser difícil, muita gente não vai ter condição de ler esse material pelo celular, porque fica muito difícil. Tela pequena do celular, ler texto é muito cansativo, então eu vou facilitar. E aí, a sua retribuição para comigo é deixando o like, também compartilhando esse vídeo, comente, né, se você gostou da ideia de ter essas leituras, vídeos desse tipo, né, com leitura, com explicação do material e facilitando aí o conhecimento para todos os colegas. E se inscreva no canal. Se você ainda não está inscrito, clique aí em inscrever-se. Não vai te custar nada e eu te agradeço muito. E o YouTube passa também a destacar esses vídeos para mais colegas. Ainda falta chegar a muitos colegas no Brasil, a muitos colegas que estão nesse curso. E muitos também estão assistindo e basicamente não deixam nem o like. Tenho observado muito isso também. Então nós vamos falar desse tema. Vamos aqui agora direto ao sumário. Vamos abordar aqui um dos temas desse e-book. Depois vamos ter mais vídeos. Nós vamos falar aqui de valores humanos. Então, vamos destacar aqui valores humanos. Depois a gente vai para outros tópicos também. Então, por enquanto, aqui valores humanos, vamos entender aqui esses princípios. Pergunta: qual a importância do estudo sobre moral e ética para o trabalho em saúde? Isso aqui é fundamental. É um dos alicerces da nossa profissão, é a questão da ética, né? A moral, a ética, são valores, princípios que nós devemos sempre levar para o nosso dia a dia. Inclusive, mesmo quando o agente de saúde não é bem recebido em alguma casa, mesmo assim, você tem que manter esses valores, né? A ética, o respeito, né? Considerar ali a cultura daquela pessoa, mesmo que seja diferente de coisas que você pense, mesmo que você discorde, você não vai expressar a sua ideia como um descontentamento, né, ou deixar de fazer a visita. Então a gente está lá como profissional. Vamos aqui ao conteúdo. Aqui já diz, isso nos remete a muitas reflexões, não é mesmo? Vamos lá, vamos à leitura. A ética e a moral são conceitos filosóficos. Conceitos filosóficos porque são abstratos, é algo que você não pode pegar, você não pode medir. Então vamos lá. Que buscam compreender os valores que permeiam e organizam as relações sociais dos grupos humanos. Portanto, moral e ética a gente só vai encontrar nos seres humanos, nos animais, né? Na natureza, a gente não tem mais nada que tenha moral, que tenha a ética. Então, é uma relação humana. Vamos conversar um pouco mais sobre isso? Vamos. Vamos lá. A filosofia é uma área de conhecimento que busca refletir. Filosofia é isso, é pensar, refletir sobre questões fundamentais da vida para as quais muitas vezes não existe uma resposta certa, mas diferentes compreensões a respeito do que está sendo pensado. A disciplina 2 vem trazer um pouco isso, as diferentes compreensões. O que é cultura para um pode não ser
para outro, o que pode parecer o que não o que pode parecer talvez a questão de valores, não é um valor moral para mim, para a minha família, mas para outra família é. Isso é exemplo das religiões, né? Cada um tem ali o seu entendimento sobre religião, então às vezes determinados ritos, determinados conceitos para você é algo que você julga válido, mas para outra pessoa não. E assim, mesma coisa, você pode notar algo nas outras pessoas que para você não faz sentido, mas por que que gosta disso? Mas é o respeito aos valores. Cada cultura, cada povo tem seus costumes, e isso também pode ser traduzido como valores. E valores pode ser logo justificado como valores morais, valores éticos. Vamos lá, aqui é a leitura e a explicação e vamos tentar ser mais rápido possível, de forma que você também aprenda bem. Os exercícios filosóficos são, normalmente, precedidos por algumas questões como: qual o sentido da vida? Isso aqui é a pergunta básica. Eu estudei ciências biológicas, sou professor de biologia e um dos trabalhos na faculdade era perguntar às pessoas, né? O que é a vida para você? Então, são algo aqui diz, qual é o sentido da vida? Então, cada um vai dar uma resposta diferente. Isso é filosofia. E quer chamar atenção para o nosso trabalho é isso. Então, diferentes costumes. Então, a gente tem que respeitar tudo isso. Como deve ser uma sociedade justa? Então, às vezes eu posso ter um entendimento. Para mim, justo é ser dessa forma. Para você pode ser diferente. Ou como deve agir frente a um dilema moral. Isso aqui já voltando um pouco até mais para questões do nosso trabalho. Como você deve agir a um dilema moral? Então, moral pode ser um valor, por exemplo, para uma família, pode não ser para outra. Exemplo claro: você vai em uma casa ali que tem um adolescente de 12 anos. Você, como profissional de saúde, vai falar diretamente ali sobre sexualidade, sobre o ato sexual, como que deve ser, né? Ou, por exemplo, ali como colocar um preservativo, no caso ali de um menino. Pode, para você isso possa parecer algo normal, né? O valor normal de ensinar, mas para a família pode não ser. A família pode ser muito mais conservadora e pode não gostar. Então, a gente tem que entender até onde nós podemos entrar com aquilo que eu acho que é certo, que é um valor justo, né? Que são valores morais, por exemplo, a questão ali da preservação à saúde, na questão de evitar doenças sexualmente transmissíveis, mas para mim, por exemplo, eu poderia, isso é o correto, mas eu ensinando, né? Os meus filhos sobre sexualidade, mas outra família pode não querer que você vá falar de sexualidade para os filhos deles, né? Então, questões de gênero, para você pode parecer normal, para outra família não, outra família não quer saber dessas questões de gênero, né? Então, isso são coisas que nós precisamos saber lidar muito bem. Bora para o texto. O que importa aqui mais é o texto. Formular tais perguntas assim, como as reflexões e os debates que constroem nossas respostas a elas são atos de filosofar. Portanto, filosofia é isso, é pensar. Eu penso de um jeito, você vai pensar de outro, isso é filosofia. É uma ciência filosófica. Bora para texto. Nesse início do curso, convidamos você, ACS e ACE, a filosofar, pensar e refletir sobre importantes elementos do mundo que estão presentes em sua realidade de trabalho e mesmo de vida. Então, que é algo que até perpassa o que é trabalho. Então, o que é que a gente pense? Muitas coisas. Esperamos que este conteúdo sirva como base para reflexões sobre sua realidade e que, ao refletir sobre os temas propostos aqui, a filosofia possa fazer valer seu nome, que significa o amor à sabedoria. Então, a gente está aqui aprendendo, ó. Filosofia significa o amor à sabedoria. É pensar, é querer aprender. Por falar em querer aprender, eu quero chamar aqui a atenção dos meus nobres colegas. Você sabe, cuidar do seu dinheiro? A gente cuida da saúde das pessoas e você está cuidando da sua saúde financeira? Tenho visto realmente relatos de muitos colegas com dificuldades com as finanças e eu digo isso também quanto a gente de saúde, eu também já cometi esses erros. Eu estou falando de não saber cuidar do meu próprio dinheiro, do salário que eu ganho como agente de saúde. E muitos têm feito esses erros ainda acontecerem, que são basicamente gastar mais do que ganha, contrair empréstimos, né? Ou seja, fazer empréstimos consignados, usar limite do cartão,
da conta corrente, extrapolar no cartão de crédito, porque tem limite de 5.000, acha que pode gastar 5.000. Se o seu salário é 3.500, nem mesmo você pode gastar 3.500 no cartão. Então, jamais ultrapassar. Então, quem comete esses erros precisa também filosofar, precisa também refletir. Até onde você vai com esse costume? Você está sendo exemplo para outros da sua família, gastando mais, devendo em vários comércios, comprando fiado ou comprando muitas coisas sem necessidade, só para querer mostrar para outros que você tem algumas coisas? Então, cuide também das suas finanças. Vamos pensar, reflita sobre isso. Eu quero te chamar, observando esse tema, a refletir sobre suas finanças. E tem um grupo de motivação aí sobre educação financeira. Eu vou deixar nos grupos do WhatsApp que eu estou, né? É o grupo de educação financeira. Já temos mais de 400 colegas, inclusive 50 já começaram a investir, participam da mentoria que eu tenho. A mentoria é um curso, gravei um curso como está aqui, né? Mais detalhado ainda, dizendo tudo sobre finanças e investimentos. Então é importante que você faça parte, vale muito a pena você fazer parte dessa minha mentoria e aprender tudo sobre educação financeira. Desse modo, para iniciar nossas reflexões sobre ética e moral, precisamos antes compreender o que são valores, elemento que funda os dois conceitos. Vamos entender isso agora? O que você entende por valores humanos? O que é que você entende? Cada um vai pensar de uma forma. Para você, valores humanos são o quê? Bora para o texto. Aqui tem dicas de estudo, né? Ou seja, se você não entender alguma coisa que está aqui, você pode pesquisar, dicionário, mas eu vou explicar. Eu espero que a maior parte desses pontos, né, que precisam de explicação. Aqui fala do filósofo Sócrates, então, lembrando aqui Sócrates, que é um dos grandes pensadores aí antes de Cristo, né? Então, a história da humanidade, pelo menos aí há 4.000 anos, a gente tem história um pouco já preservada, a gente conhece um pouco do passado. Então, Jesus Cristo ainda está muito mais fácil de conhecer, porque foi há 2.000 anos atrás. Então, aqui fala um dos sujeitos mais sábios da Grécia no período em que viveu. Ao ser perguntado sobre o que sabia, respondeu: Eu sei que nada sei. Essa frase aqui é muito conhecida. Então, Sócrates, né, um filósofo aí o mais tradicional, um dos mais importantes, né, Aristóteles, Sócrates, né, Platão, né, ali da Grécia, ele disse que só sei que nada sei. De que forma o estudo sobre os valores pode ajudar a construir condutas éticas no trabalho e na vida pessoal? Vamos lá, entender? Todas as nossas ações como seres humanos têm como fundamento algum valor que introjetamos como nosso, que colocamos como nosso. Mesmo sem percebermos, esses valores atuam nas maneiras como nos relacionamos com as coisas que produzimos em nosso trabalho, nas formas como interagimos com as outras pessoas e até mesmo nas leis que existem em nossa sociedade. Todas essas criações humanas são reflexos de valores construídos e modificados ao longo da história, de formas diferentes por diferentes sociedades. Aqui chama atenção para formas diferentes, né? Diferentes sociedades, ou seja, diferentes povos, diferentes culturas. E mesmo em uma região pequena pode ter cultura diferente. Por exemplo, você mora ali no seu bairro, mas você visita talvez ali em ruas diferentes, em outro bairro, ou você trabalha em área rural, em uma comunidade, vive em uma e trabalha na outra, você vai perceber coisas diferentes, culturas, ritos diferentes, manifestações religiosas diferentes, manifestações culturais diferentes, né? Uma família gosta de samba, né? De roda, né? De outras já fazem outro tipo de, já vão mais à igreja, já querem outro tipo de comportamento. Então você vai encontrar culturas diversas, né? Diversas mesmo. Tem comunidade que você vai que é bem tranquila, tem outra que tem vários bares, a galera gosta mais de estar ali no final de semana. Então isso é cultura. Cultura é, resumindo, o que se faz, o que fazemos, tudo que nós fazemos é chamado de cultura. Aqui tem as palavras-chave da ética, conduta, moral, normas, hábitos, cidadania. Então são palavras-chave, né?
que vão virtudes, ética, né, que perpassam, né, princípios, consciência, comportamento. Então, todas essas formas estão correlacionadas. Os valores que entendemos como nossos foram transmitidos pela sociedade em que vivemos, no período de tempo em que vivemos, e muitas vezes nós não percebemos a força que eles possuem no direcionamento de nossas ações, pensamentos e julgamentos. Colegas, se vocês estão gostando da leitura e também dos comentários explicativos, deixa aí no comentário a sua sugestão. Deixa o like, porque se eu entender que esse vídeo teve bom engajamento, eu vou estar fazendo mais. Mas se eu ver que não teve bom engajamento, eu não vou talvez continuar, né? Isso dá muito trabalho, requer tempo da minha parte também. Bora lá, relacionando aqui ao agente de saúde. Em seu trabalho de agente, você já deve ter se deparado com famílias, pessoas e situações que são diferentes do seu modo de ver a vida. Isso aqui, claro, todos nós aí, em qualquer lugar do Brasil, a gente vai encontrar famílias que vivem de uma forma diferente, que têm uma religião diferente, que têm uma cultura diferente, que têm costumes diferentes, valores diferentes. Compreender que existem valores diferentes, olha, falei sem ver isso aqui. Em cada família, comunidade ou território, vai ajudar você a escutar os usuários do SUS e a traçar estratégias de comunicação mais efetivas para suas ações em saúde. Então, aqui diz sobre traçar estratégias. A gente visita muitos idosos e uma das coisas de valorizar ali a cultura daquela pessoa é conhecer a história dela. Então, se você conhece a história da família, isso vai gerar um engajamento seu, um vínculo seu ainda maior com aquela família. Então, é interessante você ter um pouco mais de paciência, fazer visitas um pouco mais demoradas, sobretudo com os idosos. Converse um pouquinho mais, até mesmo saindo do assunto saúde. Mas, claro, você vai na casa com um objetivo, né? Você vai levar a sua informação e também vai ouvir informações sobre saúde da pessoa, mas especialmente você pode dar um valor a mais a essa visita, buscando também essas outras estratégias de comunicação, a exemplo de procurar saber mais como era a vida dela no passado, como isso eu falo no sentido de cultura, não no sentido de querer saber a intimidade da pessoa. Então você pode buscar saber a origem de sua família, veio morar aqui, qual é a origem da sua família, o que é que você fazia ali no passado, como que era no passado. Então busque conversar com os idosos. O que mais os idosos querem é encontrar pessoas que estão com paciência para ouvi-los. Isso porque os jovens, os netos, às vezes desprezam os próprios avós, os idosos. Então você como profissional, eu sei que talvez ali 11 horas, se você vai fazer uma visita a um idoso, vai passar um pouco de meio-dia para você retornar para sua casa. Mas busque fazer visitas também sem pressas. Então, eu sou formado também em História e gosto muito de conversar sobre a origem das famílias, né? Sei um pouco sobre, sobretudo os idosos, né? De onde que vieram, quanto tempo estão ali no lugar, como eram aqueles costumes no passado, né? Conhecer um pouco mais ali sobre os pais deles, mesmo que não estejam mais vivos, né? Buscar saber um pouco mais da família. Tudo isso de forma a valorizar a cultura, não de uma forma curiosa, né? Somente querer saber ali de algo muito pessoal. E a ética vai dizer o quê? O que eu escuto ali fica para mim. Então, é um conhecimento que eu vou adquirir. E aprende-se mais ouvindo do que falando. Vamos seguir? Que tal um exemplo? Vamos lá? Durante uma visita domiciliar, você percebe o acúmulo de materiais no quintal daquela casa. Veja bem, isso aqui acontece demais. Para promover a retirada ou organização desses materiais, que para você, agente, pode ter um valor de se tornar um foco de doenças, é preciso entender qual o sentido daquele material acumulado para a família. Então a gente tem que saber, será que para mim é lixo, mas para ele algumas coisas ali têm sentido? Então tem lá uma bicicleta velha, talvez para você, aquela não presta mais, mas para a família pode ter sido sustento ali por muito tempo, né? Um meio de transporte para ir ao trabalho, então tem um valor também. Claro que eu estou falando aqui de modo geral. Porque o material está lá, é uma fonte de renda, possui um valor afetivo, então isso aqui é bom a gente entender um pouquinho antes de dizer, ó, joga isso fora, descarte tudo isso, ou chamar aquilo tudo de lixo. Existe outra forma de organizar o material? Isso aqui você pode propor. Então, vamos buscar questionamentos. Busque instigar a família a pensar.
Não você dar a resposta, mas instigar que ela mesma dê. Como poder organizar melhor aquilo, né? É, dá para você ajudar nisso. Essas são algumas perguntas que podemos fazer para compreender o valor daquele material para as pessoas que o acumulam e, assim, realizar ações em saúde respeitando os valores dos outros. Então, cuidado, ao julgar o que você vê naquela casa, né? Vamos aqui explorando ideias. Você já parou para pensar quais são os seus valores e como eles se modificaram ao transcorrer de sua vida? Modificar, sim. Quem não modifica seus valores está ali fadado, né? A não absorver conhecimento. Exemplo aí, por exemplo, político, você vota em um, né? Depois você ficou sabendo que ele cometeu um ato de corrupção e aí você já não gosta mais daquele político. Você antes defendia o voto naquele político, mas depois você mudou de ideia. Então, mudar de ideia, isso é o que mais deve acontecer para você preservar os seus valores. Então, você mudou de ideia, você gostava de um determinado candidato, mas depois que você viu que feriu ali o que é valor humano para você, você já deixou de seguir aquela pessoa, de gostar daquela pessoa, talvez. Então, não é vergonha admitir mudar de ideia, não, viu? Podemos dizer que os valores são os significados que as pessoas atribuem tanto às coisas e ações que são humanas, como aquelas que são da natureza. Diferentes grupos humanos que têm diferentes culturas e histórias podem atribuir valores diferentes às mesmas coisas. Eu acabei citando um exemplo aqui de sexualidade. Então, tem famílias que são muito mais abertas à questão do diálogo sobre sexualidade, mas outras completamente fechadas, né? Não admitem interferências e nem eles mesmos falam com os filhos sobre sexualidade. Tudo precisa ser compreendido e respeitado. O que leva as sociedades agirem de formas diferentes a elementos naturais ou sociais semelhantes. Outra coisa é a alimentação. Para uma família, determinado tipo de alimento é normal, para outra não. Para outra, como é que você admite? Como que o país, né? Vamos botar aqui país, há esse tipo de alimento, né? Parece bizarro, mas não, lá é cultura. Então, isso pode acontecer até no nosso território de trabalho. Uns gostam de uma coisa, outros já de outra. Aqui a gente vê diferentes culturas, né, a indígena, né, os povos originários. Lembrando que você não deve chamar de índios, é um termo pejorativo chamar de índios, ou seja, pelo menos há textos sobre isso deles próprios, né, dizendo que preferem serem considerados povos originários ou também indígenas, né? Então, povos nativos, povos originários é o termo ainda mais comum. O valor pode expressar qualidades positivas, que são desejáveis, ou negativas, que são indesejáveis. Então, aqui é o que você vai absorver, né, da sua experiência, né, com diferentes culturas, né, diferentes valores. Algumas você pode absorver para você, entender que é interessante, outra você pode continuar não achando interessante, mas deve, pelo menos, continuar respeitando. Não devemos confundir valor com preço. Preço é o valor em dinheiro dado às coisas que são objetos de trocas comerciais. Então, nós estamos falando aqui de valores, né, mas é de questões morais, não valores de que se possa precificar, quantificar, não. Valores como condutas, né, como comportamentos, né? Diferentes culturas atribuem valores distintos às coisas, pois os valores de uma sociedade foram construídos ao longo do tempo. Exemplo, os indígenas, os povos originários, eles têm um grande respeito pela natureza, né, pelos rios, pela terra, né? Ali consideram muitos elementos da natureza. Já, por exemplo, os garimpeiros fazem o contrário, veem a terra, os rios como forma de ganhar dinheiro para explorar aquele bem. Então, há diferentes formas. Às vezes, os garimpeiros já não são povos nativos, já foram povos que chegaram naquele território para explorar somente a parte econômica. Então, a gente vê de formas diferentes, né? Partindo dos valores construídos por suas sociedades e comunidades, os grupos humanos criaram normas para a convivência pacífica entre seus membros. Então, existem regras
que são comuns a todos os povos, né, independente da cultura, né, que são valores. Por exemplo, não matar. É inclusive um mandamento bíblico, né, não matar. Portanto, deve ser é um valor que é comum para toda a sociedade. Então, não existe hoje uma cultura que seja tolerada em fazer isso. Apesar de que, em séculos passados, poderiam, né, os canibais, né, cometiam esses tipos de atos, talvez, ali, né, como uns rituais, como qualquer outra coisa. Mas hoje não é aceito em nenhum dos povos, né, os povos indígenas, ou quem tenha outra cultura diferente, né, nada disso é tolerado hoje, porque se tornou um valor maior, uma questão moral, né, ética, do respeito à vida que vale para todas as pessoas. Atribuindo sentido às ações humanas, fomos dando valor aos comportamentos humanos e, assim, as diferentes comunidades de pessoas criaram regras baseadas nesses sistemas de valores. Então, existem as leis, portanto, regras comuns são as leis, e é necessário para que haja um respeito também mútuo, né? Para dizer quais atitudes são aceitáveis e quais não são dentro dos grupos e das sociedades. Então, isso aqui também é muito antigo, né? Até antes de Jesus Cristo já haviam leis, claro que sim. Por exemplo, ali a gente vê no livro do Deuteronômio, né? Muitos conceitos de leis. O que é que pode fazer e o que não pode, né? Então, claro, muito além dos mandamentos, né? Mandamentos religiosos. Já existiam ali coisas que podiam fazer, coisas que não podiam fazer. Claro que muitas outras foram se mudando com o tempo. Então, alguns princípios daquela época hoje não fazem mais sentido. Assim como os sistemas de valores foram modificados ao longo do tempo. Os conjuntos de normas morais de grupos humanos são também modificados ao longo do tempo. Aqui fala do tempo histórico e também do espaço, né, o ambiente, no qual acontecem. O que quer dizer que os sistemas morais são múltiplos, ó? Então entenda isso. Os sistemas morais são múltiplos. Então existem diferentes formas de pensar, diversos e condicionados pela cultura da sociedade que os criou, sendo abertos a mudanças e transformações. Então é o que aconteceu, que podia no passado ser considerado normal, talvez hoje não seja mais, né? Então todas as culturas elas vão também tendo alterações ali no comportamento com o passar do tempo. Antes da criação do Sistema Único de Saúde, vamos lá agora, falar de saúde, o acesso aos serviços públicos de saúde era seletivo. Seletivo quer dizer selecionado, eram escolhidos, nem todos tinham direito, resumindo é isso. E diferenciado entre os trabalhadores, que possuíam vínculos de trabalho, então havia um sistema ali, né, para quem tinha trabalho, né, então eles podiam compensar determinados atendimentos em saúde, né, ali pelo vínculo que tinha, né, um emprego que tinha, então era dessa forma, com carteira assinada, e aqueles que não tinham, então nem todos podiam usar. Tem países que ainda é assim, Estados Unidos mesmo, maior potência econômica do mundo, lá não há um sistema único, né, de saúde, ou seja, aberto, livre, em que você tem direito a todos os atendimentos. Não, você vai ser bem atendido, mas determinados atendimentos você tem que pagar depois por aquele procedimento. No Brasil, não, consegue fazer cirurgias, atendimento com especialistas, mas ainda falta também, claro, melhorar muitos pontos, né? Questão é de diminuir quantidade, né, de espera, de filas, falta de especialistas, sobretudo falta de medicações. Até eu fiz uma menção sobre isso no fórum, né, de como comentar no fórum, de tem, tem portadores, né, de pessoas que estão com alguma doença, né, inclusive doenças genéticas, né, em que precisa de tratamento, mas o remédio é muito caro, e aí o SUS ainda não cobre tudo isso, então precisa ainda normas facilitar, garantir esse direito. Antes da criação do Sistema Único de Saúde, o acesso aos serviços públicos de saúde era seletivo e diferenciado entre trabalhadores. Então, isso aqui já está repetindo. Ao serem assumidos pelas pessoas de uma comunidade, os valores sociais são reproduzidos, e para modificá-los é preciso que grande parte daquela sociedade compreenda que aqueles valores e as normas não servem mais aos seus objetivos, pois produzem injustiças, violências e até mesmo risco para suas populações. Sistema de valores com diferentes normas morais podem coexistir dentro de um grupo humano, ou seja, conviverem juntos. Isso acontece
porque as instituições que transmitem esses valores, como a família, as religiões e o Estado, buscam sempre manter seus valores e suas regras de convivência. Então, tem regra para tudo. Na família, tem ali as regras que a mãe e o pai colocam, né, na família. Na religião também tem as regras que a religião coloca, né, cada uma delas. O Estado também tem um conjunto de leis, de regras, né? Então, é muito importante que você, agente, conheça e aprenda os valores da população atendida. Esses valores são percebidos no cotidiano, nas conversas realizadas na rua, nas visitas domiciliares, nas ações educativas. Sempre há o que aprender nesses espaços. Somente reconhecendo que existem valores diferentes dos nossos, podemos fazer uma saúde realmente inclusiva, integral e orientada para a equidade. Integral, quando fala de saúde, quer dizer com todos os direitos. Integral, tem direito a todos. Por exemplo, SUS, princípio da integralidade, está lá na Constituição de 88, vai dizer o quê? A gente tem direito a todo o atendimento no SUS. Então, tem direito a especialista, tem direito ali a consulta, tem direito a encaminhamento, tem direito a fazer ali a cirurgia, tem direito a tudo, né? Claro que precisa ainda ofertar alguns serviços de forma descentralizada. Equidade é que fala direitos iguais. Direitos iguais não quer dizer que tem que ser o mesmo para cada um. Não. Direito igual, por exemplo, o rico e o pobre têm direito igual. Mas, se você vai ver equidade, o rico tem condição talvez de pagar o medicamento, o pobre não. Então, nesse caso aqui, é mais fácil atender que o pobre. Então, equidade é isso, garantir que o que não tem direito de pagar tenha esse serviço. Já o rico, ele poderia, tem direito de graça, mas ele tem direito também, ele tem condição de buscar um atendimento ali particular. Isso, só um exemplo aqui rápido do que é equidade. Equidade não é exatamente igual. Igualdade, sim, direitos iguais. Mas equidade não, é dar ao que tem menos, que precisa mais, né, para alcançar aquela mesma realidade. Mas também não paramos por aí. Vamos lá? O agente, em seu trabalho, precisa compreender os valores do outro e não deve emitir julgamentos. Isso aqui é interessantíssimo. Então você não deve, né? Até a pessoa falou ali de determinados ritos, né? Da sua religião, por exemplo, que ou que vai, frequenta, né? Determinada religião. Você não vai dizer que ele está errado, né? Você vai absorver o que falou. Não precisa que você é, dê também a sua opinião, né, do que você também faz enquanto religião, não, porque se você está ali como profissional, então você vai absorver o conhecimento, né, e concordar. Sua atividade, concordar no sentido assim do direito daquela pessoa falar para você, né, né, as manifestações dela, né, se você perguntou ou se faz parte daquele trabalho no momento, mas não estou dizendo concordar no sentido de você também ter que mudar, né, para concordar com aquela pessoa, mesmo que você no seu íntimo discorde, né, daquele rito, daquela atitude, do que a pessoa faz, mas deixar livre o entendimento da pessoa se manifestar. Sua atividade profissional deve ser baseada em leis vigentes e na discussão ética. Então, por isso aqui a questão da ética. Não em valores individuais. Então, você não vai colocar o seu entendimento individual, né, como melhor do que todos os outros que você vai encontrar, né, no ambiente de seu trabalho. Então, você vai respeitar cada um, né, vai entender que é o correto da forma que quer. Mudando um pouco de assunto, em nossa história recente, tivemos alguns fatos que transformaram a compreensão global dos valores humanos. No século XX, o processo de globalização, as guerras, o aumento da velocidade da comunicação e o nascimento dos estados modernos, aqui são os países, estados modernos, criaram as condições para o surgimento de valores comuns, ou seja, leis que são comuns tanto nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, a todos os seres humanos. Você já deve ter ouvido falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, inclusive é tema, né, dessa disciplina. Aqui é um marco civilizatório. Então, esse direito aqui, essa declaração, é uma carta, carta às nações. Então, foi em 1948, me parece. Eu não tenho nada disso aqui, mas, como também estudei história, eu conheço um pouco dessa evolução, né, no sentido aqui da Declaração Universal, garantir os direitos essenciais, né? Por exemplo, pessoa com deficiência. Tem também conferências internacionais que asseguram os mesmos direitos em todos os países. Mesma coisa que os direitos humanos. Então, há
o acesso à água, ele é universal. Todos os lugares, todos os povos têm direito à água, têm direito, por exemplo, ali, aos cuidados, né, à saúde, né? Vamos conversar um pouco sobre essa história? Vamos. A criação de valores e direitos comuns para todos os seres humanos. Após a Segunda Guerra Mundial em que ano foi? Você sabe? 1939 até 1945. Terminou ali praticamente os últimos atos dos Estados Unidos querendo mostrar sua super força, destilou bombas atômicas sobre Nagasaki e Hiroshima, no Japão. Então, questões de segundos, destruiu duas cidades, matando cerca de 200 mil pessoas, então, queimando, né? Na verdade, porque era uma radiação, a bomba explodiu ainda no ar. Então, o vácuo, né? O ar de deslocamento queimou, né? Destruiu não só pessoas, casas, tudo que tinha pela frente. Com o fim do Holocausto, você sabe o que é Holocausto? Aqui é aula de história, né? Para mim tá bom, eu sou professor de história, então são temas muito corriqueiros. Holocausto é o mesmo que extermínio, é acabar com determinada cultura, determinado povo, porque eu não concordo com a cultura daquele povo. Foi o que fez o ditador alemão Adolf Hitler, né, nazista, quando se julgava a raça alemã, a ariana, né, uma raça suprema, né, a mais inteligente, e ele não queria admitir misturas, ou seja, que tivessem outros povos na Alemanha. E aí começou a perseguir, né, primeira, sobretudo os judeus, os negros, né, e não admitia outras formas, por exemplo, homossexuais não eram admitidos. Então ele queria, digamos que, unificar uma cultura, né, com um costume selecionado, ou seja, a raça alemã, a ariana, e os outros que fossem diferentes deveriam ser expulsos ou torturados e, como foram para campos de concentração, né, campos fechados, ali para fazerem trabalhos, né, forçados e para serem mortos aos poucos. Foi o que aconteceu no Holocausto. Então, muitas pessoas morreram, mais de 6 milhões de judeus aí durante a Segunda Guerra Mundial. Para quem acha que hoje está ruim, o mundo está ruim, não vou ter filho porque o mundo está difícil, não sei o quê. Você não viveu nesses anos aí piores de guerras, né? Então, eu considero que hoje está muito melhor do que tempos atrás, que hoje a gente tem leis comuns, né, que acabam preservando, né, limitando algumas atrocidades, né, como tiveram no passado, quando não havia respeito a nada. Então, simplesmente, o Hitler quis matar os judeus e matou, né? Então, hoje não, hoje tem muitas coisas aí que facilitam, né, o entendimento, né, as nações defendem alguns valores comuns. Aqui, exatamente, ó, pelo regime nazista, Holocausto provocado pelo regime nazista, e com o início do processo de globalização, vou lá carregar aqui rapidinho. Bem, aqui quando fala globalização, você pode entender com as facilidades. Globalização é você saber a cultura de alguém que mora lá na África do Sul, conhecer povos que moram lá no Peru, né? Os Incas, né? Saber da existência lá dos povos da Oceania, né? Da cultura no Haiti, dos Estados Unidos, na Alemanha, na Rússia. Globalização é a informação, é o que nós hoje sabemos dos outros povos. A gente sabe hoje quais são os países que tem no mundo, onde é que tem gente morando, qual é a cultura daquele povo. A gente sabe tudo, é o acesso à informação. A gente tem notícia hoje de Nova York, de questões de segundos, notícia de Londres, do Japão, de Tóquio. A gente sabe de tudo que acontece, né? Por exemplo, China quer recuperar a ilha de Taiwan, lá no Oceano Pacífico. A gente tem essa informação, né? Eu sei que lá em Taiwan são fabricados chips, né, que vão para os computadores, celulares, carros. Então, a gente tem essa informação. Isso é globalização. Bora seguir? Senão eu vou estender muito aqui, mas eu queria dar mais detalhes ainda, explicar que eu gosto. Diversos líderes mundiais perceberam a necessidade de construir valores, ó, que fossem comuns a todos os seres humanos. Então saiu essa Declaração Universal e diversas outras conferências. Veja aí, conferência tem lá de Estocolmo, vai ter agora no Brasil, Conferência do Clima, né? A COP, COP 30, COP 28, né? Tem várias. COP são conferências, né?
globais, que vêm ali os líderes, né, presidentes, representantes. Então, tudo isso são formas de valores mais comuns, né, no sentido, claro, de defesa da natureza, tem que ser princípio comum, né, apesar de que cada país tem suas leis próprias. Defesa ali das pessoas com deficiência, também é uma luta universal para todos os povos. É o que fala também entidades pudessem garantir que as atrocidades cometidas naquele período não acontecessem novamente. Então, sobretudo, essas conferências eles buscam firmar parcerias, forças, né, para garantir direitos básicos, essenciais para todas as culturas, né? Nesse período surgiram a Organização das Nações Unidas, a ONU, muito conhecida, 1948, surgiu ali após a Segunda Guerra Mundial, justamente para evitar que viesse mais uma guerra mundial. Até agora evitou, no sentido de que não há uma guerra ampla, mas a ONU também é muito limitada. Lembrando que a ONU não tem força física, né? O que a ONU tem são ideias, basicamente discuta ideias, vetos, né? Mas a ONU não tem, por exemplo, como evitar uma guerra, como evitar a guerra de Rússia e Ucrânia, não tem como evitar a guerra é, entre Israel e o Hamas ali no Oriente Médio. Então a ONU dá seus pareceres, busca negociar com outras nações, mas a ONU não tem nenhuma força econômica, nenhuma força política, né? No sentido aí de poder decretar que isso não pode acontecer. Então a ONU diz que não deve, mas ela não pode impedir que aconteça o contrário, né? Infelizmente tem isso, né? Por exemplo, aqui a Organização Mundial de Saúde, a OMS também, ela dá as recomendações, como foi o caso da pandemia, né? Mas cada país pode absorver de forma diferente, mas existem esses organismos que são comuns. A OMS foi comum, por exemplo, as orientações, importância de lockdown durante a pandemia, não foi só no Brasil que teve, em outros países também. Então, eles dão essas recomendações. Aqui diz, para esses países promover os valores expressos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. United National World Health Organizações, aqui a Organização Mundial da Saúde. HILT, não sei muito bem inglês não, né? Segundo os direitos humanos, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Veja bem, independente da classe social, todos nascemos iguais em dignidade e em direitos, sem nenhuma distinção de raça. Então, nada de distinção de raça, por isso que racismo é algo intolerável, porque não existe a admissão de um povo ser superior a outro. Então, não existe. Todos nascemos iguais de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento, e qualquer outra situação. Então, a igualdade, não existe nada que diga melhor. Pode, tal país, a expectativa de vida é maior, outro é menor. Isso é uma realidade, mas não quer dizer que um povo é superior a outro. Aqui vai dizer sobre a defesa da vida, a liberdade, a segurança pessoal. Ninguém deve ser mantido em escravatura, né? Escravidão, servidão. Então, hoje, isso aqui são valores comuns. Então, antigamente havia ali os países, né, com escravidão, Brasil, né, com mais de 300 anos de escravidão. Parecia ser algo comum, né, na época, mas é, hoje é inadmissível de forma universal. Então, nenhum país pode fazer o que foi feito por Portugal, foi feito aí por outros povos. A escravidão, claro, não foi só Portugal, né? Então, na Grécia, um povo dominava o território do outro, fazia eles ali escravos. Então, a escravidão não está relacionada aos negros, né? Então, a escravidão havia ali em outros povos também. Na Grécia, né? Guerra ali de Troia com, por exemplo, ali Esparta, Atena. Então, até ali no próprio país, na Grécia, né? Antes de ser um país unificado, aí as cidades e estados que tinha ali, um povo, quando invadia o outro, fazia os dominados ali de escravizados, tinham que fazer trabalhos forçados. Então, independente de cor de pele, viu? Isso aconteceu, claro, a escravidão no Brasil, ali muito intermediada ali por Portugal, né, causada por Portugal, na verdade, né, com os povos africanos. Então, aqui fala direito à religião, né, direito universal à vida, saúde, ó, família, saúde e bem-estar. Então, tudo isso aqui são direitos. Aqui é a ONU, 1995. Então,
direitos em tudo, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice, tudo isso tem direitos específicos, né? A viúva, né, desde os tempos bíblicos já tinha uma proteção. Então a viúva se tornava, ficava sob o cuidado da comunidade, né? Ou seja, a mulher ficou viúva, ela precisava, né, ser cuidada ali pela comunidade. Então, é isso porque assim, a comunidade no sentido todos os povos, né, naquelas vilas antigas, né? Então, era uma questão mesmo até religiosa, né, de cuidar, né, de zelar da viúva e dos órfãos. Então, tinha até pessoas que tinham que administrar, né, o juiz ali, por exemplo, ele dava, determinada família ia administrar os bens até as crianças terem entendimento para continuar a vida deles. Então, isso, qualquer pessoa era, por exemplo, induzida a fazer esse tipo de cuidado também pela justiça, né? Cuidar dos órfãos, tutela dos órfãos, né? Vamos lá, estamos concluindo. Os direitos humanos foram construídos em comum acordo por diversos países que concordaram ainda em garantir para seus povos a implementação desses direitos em seus territórios. A Declaração Universal foi traduzida para mais de 500 idiomas, ó, Declaração dos Direitos Humanos, servindo de inspiração para muitas constituições democráticas, inclusive a brasileira. Aqui está a Constituição, é bom que você leia a Constituição do Brasil. A última foi em 1988, né, com a queda do regime militar, então foi dada uma nova redação, né, para os direitos constitucionais dos brasileiros. E nós, agentes de saúde, estamos lá, ó, temos lá, estamos citados na nossa Constituição como poucas categorias, viu? Então, a gente está privilegiado.